bem? Tudo Tudo bem. bem com vocês? Então tá bom. Tudo bom contigo. Tudo certinho. Tô aqui na sala hoje porque a internet lá no escritório tá horrível, tá? Então, mudei aqui de lugar. Vocês vão ver 2 vezes o meu nome aí, porque eu tô usando o áudio do celular, porque o computador tá horrível. Fazendo aquele barulho. Tô me ouvindo bem, né? Tá tudo certo, tá? Uhum. Então tá bom. Vamos continuar então? Na próxima semana, na próxima aula, a gente volta a fazer os exercícios, tá? Vou trazer mais alguns daqueles. Fiquei de terminar uma partezinha de interpretação de texto que é... Deixa eu fechar isso aqui. Que é tipo de discurso. Aqui. A gente parou aqui. Tipo de discurso, gente. Existem 3 tipos. O direto, o indireto e o mais cobrado, que é o indireto livre, já que ele é mais complicadinho, né? Então, o que é um discurso? Você vai encontrar ele em texto narrativo ou texto narrativo descritivo. O discurso é a maneira de você transmitir uma ideia para uma outra pessoa, uma opinião. Então, você pode transmitir ele, falando na parte escrita, logicamente, você tem como transmitir ele de 3 formas. Diretamente, que é o discurso direto. Aqui é aquele padrão, aquele diálogo padrão que nós aprendemos lá no 3º, 4º, talvez 2º ano, não lembro. Que tem um serzinho que fala, põe 2 pontos, embaixo põe um travessão, aí quando muda quem está falando põe outro travessão e assim ele segue. Esse é o discurso direto, que é o padrão. Ó, ele vivia dizendo, 2 pontos. Aí o que ele vai dizer, travessão, preciso me preparar para a redação do Enem. Caso seja uma pergunta e outra pessoa responda, você coloca o outro travessão embaixo para dizer que mudou o interlocutor. Também pode ser, Maria disse, 2 pontos. Você não quer colocar outra versão, você vai na mesma linha e coloca aspas. A gente vai ver isso na aula de pontuação. Então, esse é o direto, né? Esse que nós usamos lá no começo, quando começamos a estudar. Aí tem o indireto. Ah, tá, desculpa. Aqui no direto, ele é usado em narrativas com personagem, com narrador-personagem. Porque essa parte aqui é a fala do personagem, né? Ele vivia dizendo, preciso me preparar para a redação. Maria disse, não quero. Então é o personagem que está falando. No indireto, é o observador que fala pelo personagem. Então vai estar na 3ª pessoa. João perguntou se Maria almoçaria em casa. É a mesma coisa que eu chegar no direto e dizer, João perguntou, Maria, você vai almoçar em casa? Ou, ele disse que estava com fome. É o mesmo que eu dizer, ele disse, eu estou com fome. Então, ele só pega a fala do personagem e coloca de uma forma que o narrador possa falar, jogando para a 3ª pessoa. Aqui você já não respeita mais aquela pontuação de 2 pontos, travessão, porque já não são mais citações de personagens. E nós temos o indireto livre. Quando cai mais esse aqui, porque ele é uma combinação dos 2 tipos de discursos anteriores. Então, você vai ter uma parte em que é narrador e uma parte em que é personagem. Posso, Vitor? Posso sim. Você quer perguntar alguma coisa ou só quer tirar um print? Ah, então tá, vou mudar, tá? Falou. Vou voltar lá no indireto. Livre. Tá, olha só o exemplo. O despertador tocou mais cedo. Vou levantar. Eu sei que consigo. Amanheceu com um clima frio. Bom, vou fazer um chocolate quente. Vocês conseguem separar para mim nesses 2 enunciados, onde tem fala de narrador-personagem e onde tem fala de narrador-observador?
Despertador um pouco mais cedo. É narrador, vou levantar, sei que consigo é personagem. E Uhum, amanheceu com um clima frio é narrador, bom fazer um chocolate quente é personagem. uhum. Muito bom. Você vai perceber isso também pelos verbos, tá? Olha só. Tocou, terceira pessoa. Então, observador. Vou, primeira, personagem. Ó. Aqui em amanheceu não vai dar certo porque é um verbo de fenômeno da natureza, né? Sempre tem que ser terceira. Mas aqui você vai perceber o primeiro, que é o vou novamente. Vou fazer. Vou levantar e vou fazer. Então você percebe por aqui. Quando tem essa mescla, fala o narrador, mas ele também fala como se fosse personagem. Então você tem o indireto livre. Ou seja, é uma maneira livre de se dizer como personagem sem usar a pontuação. Veja que não tem a pontuação aqui. Então tá. Aqui são mais outros exemplos. A desconhecida perguntou timidamente que horas eram. Foi então que Carlos observou como ela era linda. Todas as noites, meu pai pedia que eu fizesse minhas orações antes de dormir. O aluno afirmou que precisaria estudar vários dias para o teste. Então, aí cada um é uma frase, tá? E cada um é um discurso. É um tipo de discurso. Tá. E na aula anterior, eu falei sobre narração, descrição e dissertação, né? Só a introdução. Ficaram faltando outros dois tipos de tipologia. Ó, eu deixei ele aqui para o final porque eles são considerados um pouquinho mais recentes. Então, a gente tem também, além da narração, da descrição e da dissertação, nós temos a exposição. São textos que levam uma explicação sobre determinado assunto, informa e esclarece, sem emitir opinião, tá? Ele não vai emitir opinião, por mais polêmico que seja o tema, ele não vai emitir nenhuma opinião. Você vai encontrar, isso está mudando muito com o nosso jornalismo, né? Mas você vai encontrar nas notícias jornalísticas daquelas bem tradicionais, onde o jornalista, o repórter, ele dá notícia, mas ele não dá nenhuma opinião, né? Para quem gosta de ver jornal, o Jornal Nacional, por exemplo, é assim. Tem lá o William Bonner, que vai e dá notícia, mas faz umas caretas ou outra, mas ele não emite nenhuma opinião. E se aquilo está certo, nem se está errado. Totalmente o contrário de quem gosta de ver, por exemplo, acho que é a Cidade Alerta, que tem da Atena, que ele vai dar notícia e depois ele vai esculachar lá o cara que fez coisa errada. Então ali ele é totalmente parcial. Não é o que a gente está falando aqui. Então, exposição. Você vai expor uma notícia, você vai expor um texto e não vai encontrar opinião dele em nenhum momento. Expositivo, só expõe. E temos também o injuntivo. O injuntivo ele é dividido de duas formas. O injuntivo é aquele que te dá uma orientação. Quando você pega, por exemplo, você comprou um videogame novo, aí vem lá um manual. Aí ali tem um manual, o texto dali vai ser injuntivo, que ele vai dizer para você como montar, como colocar a peça em tal lugar, o fio em tal lugar, a entrada em tal lugar. Então, ele é um texto injuntivo. Você foi na farmácia e comprou um remédio, não sabe quantos comprimidos você tem que tomar. É um texto injuntivo, que ele vai te dizer quantos comprimidos você tem que tomar, quantas vezes ao dia. E existem de duas formas. O injuntivo instrucional, que é aquele que ele vai te dar apenas um conselho. Ah, você deve fazer isso. Você comprou um celular, aí você foi lá nas aplicações e está mudando. Aí daqui a pouco você vê assim, tem uma determinada aplicação, aí ao lado está escrito assim, não recomendado. Se você quiser trocar, você troca, mas ele te recomendou a não mudar aquela configuração. Então aquela parte ali é instrucional. Te dá uma instrução. Se você quiser mudar, a responsabilidade é sua. Agora tem o texto injuntivo prescricional, ou de prescrição. Esse vai te dar uma ordem. Por exemplo, você comprou lá o tal do remédio, ele vai estar escrito: deixe fora do alcance das crianças. Porque se a criança tomar aquele remédio, vai ter algum problema, alguma coisa, não é recomendado para as crianças. Então ele diz: deixe fora do alcance das crianças. Então ali é uma ordem. Então, ali vai ser um texto injuntivo prescricional ou de prescrição. Propaganda, você vai ver isso também. Você vai ver uma propaganda em que o cara apresenta um produto para você. Ele apresenta, o nosso produto é isso, 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 isso. Ponto, acabou. Agora, você vai ver uma propaganda em que ele falou, nosso produto é isso, 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 isso.
Não deixe de comprar. Você precisa comprar agora. Na primeira, que ele só apresentou o produto, era uma instrução, era uma propaganda instrutiva. Agora, no segundo, ele já é uma propaganda prescricional, porque ele te dá uma ordem para você comprar aquele produto. Claro que a gente está falando aí no caso figurado, mas é o injuntivo prescricional. Tranquilo? Até aí? Marcos, Pode falar, Helena. se beber não dirija, por exemplo, também? Oi? Fala de novo. Se beber não dirija, é prescricional? É prescricional, sim. Se beber, você não pode dirigir. Exatamente. Ó, aqui no final tem tipologias, que são a parte de cima, tá? Narrativo, descritivo, argumentativo, explicativo, expositivo. O expositivo também pode ser chamado de explicativo. E o injuntivo ou instrucional, aí tem aqui. Predominante em gêneros como crônica, romance, são os principais, tá? Retrato, anúncio, aí tem os casos aqui. Tá, aí aqui a gente termina a interpretação, tá? Vou tirar a tela. Vou compartilhar outra agora, para nós estudarmos os sinais de pontuação. Bem tranquilo. Então vamos. Uso dos sinais de pontuação. A pontuação tem por finalidade assinalar as pausas e as entonações da linguagem falada na linguagem escrita. Ou seja, quando você está falando, você dá aquela pequena pausa, quer dizer que se você estivesse escrevendo, você usar uma vírgula. Se você dá uma pausa, assim, você dá aquela respirada maior, quer dizer que se você estivesse escrevendo, você deveria usar os dois pontos, o ponto e vírgula. E se você termina a sua frase, quer dizer que você deveria, se estivesse escrevendo, ter usado o ponto final ou de exclamação de interrogação. Então, a pontuação serve para dizer na escrita as pausas que você faz ao falar. Então, vamos lá. Vamos a todos eles. 2 pontos. Emprega-se para introduzir uma explicação, uma síntese, que é a mesma coisa que resumo, tá? Uma citação, uma fala ou uma enumeração. Exemplo. Os convidados da festa que já chegaram são... 2 pontos. Aí vai dizer quem são os convidados. Júlia, Renata, Paulo e Marcos. Esse daí, gente, é um exemplo de quê? De explicação, síntese, citação, fala, enumeração. Citação? Não é citação. Enumeração? E enumeração. Eu numerei quem é que já chegou à festa. Júlia, Renata, Paulo e Marcos. Okay. Então, você vai até o verbo, bota os 2 pontos e enumera o que você quer. Isso também é um aposto, né? Aposto enumerativo. Ouvindo passos no corredor, abaixei a voz. O discurso direto aqui, ó. 2 pontos e o travessãozinho. Podemos avisar sua tia, não? Então, ele vai, bota os 2 pontos e diz a frase. Então, isso aqui é uma fala, tá? Isso aqui é uma fala. A placa na estrada avisava. Aí ele não quer usar o travessão, aí ele vai usar os 2 pontos. As aspas. Deixa eu colocar aqui no final que eu não coloquei. Lombada perigosa após a curva. Uma explicação, no caso. Então tá. Então esses são os 2 pontos, tá? Você também poderia dizer, Machado de Assis diz o seguinte, 2 pontos, abre aspas e diz a fala do Machado de Assis, depois fecha aspas. Aí será uma citação. Uma síntese. O resumo do livro tal é, 2 pontos, abre aspas, resume a parte que você quer e fecha aspas. Nós, professores, fazemos muito isso lá na interpretação de texto. Eu faço muito isso. Releia esse trecho do texto. Aí boto 2 pontos, abro aspas e coloco lá um trecho do texto. Então, aquilo ali é uma síntese. É um resumozinho do texto para vocês resolverem a questão. Tudo bem? 2 pontos? Tá bom. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula são 2 formas assim, mais tradicionais de você usar. Olha aquela primeira, que foi a Cauane que disse que era enumeração. Os convidados da festa que já chegaram são 2 pontos, Júlia, Renata, Paulo e Marcos. É uma enumeração simples. Eu coloco 2 pontos e digo o nome dos personagens só colocando vírgulas.
Isso aqui também, no ponto e vírgula, ó, exemplos. Capítulo 5 das penalidades do direito administrativo. Artigo 127. São penalidades disciplinares. 2 pontos. Primeiro, advertência. 2, suspensão. 3, demissão. 4, suspensão de cassação ou de aposentadoria ou disponibilidade. 5, destituição de cargo em comissão. 6, destituição de função comissionada. Isso aqui também é uma enumeração. Só que com 2 pontos ela é bem mais elaborada. Essa daqui, que é um artigo do direito administrativo, você tem o título do artigo ali, né, o início, você bota 2 pontos e depois você começa a enumerar. Se fosse a vírgula, eu ia direto, né? Nos 2 pontos eu tenho que usar ou o número romano, eu posso usar um asterisco, eu posso usar qualquer tipo de marcador, uma hashtag, alguma coisa. E veja que no finalzinho eu vou colocando ponto e vírgula, ó, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Quando chega na última, eu coloco ponto final. Quer dizer que acabou a minha enumeração. Então, a enumeração com ponto e vírgula, ela é mais detalhada, ela é feita com algum símbolo. Número romano, asterisco. Quem foi meu aluno lá no 6º e 7º, lembra que eu faço lá no quadro antes das provas e testes, eu coloco os objetivos, né? Vocês devem lembrar que eu colocava mais ou menos assim, né? Não sei se vocês prestaram atenção aí se eu colocava o ponto e vírgula, mas eu colocava, tá? E outra maneira de se usar o ponto e vírgula é quando você tem em uma frase, um período, você vai ter sujeitos diferentes fazendo coisas opostas. Ó, Ana foi ao trabalho, João não. Ou seja, temos 2 sujeitos, Ana e João, que estão fazendo coisas opostas. Enquanto Ana foi ao trabalho, João não foi. E veja que quando eu tenho que falar, quando eu tenho que mudar de trabalho para João, não é igual a pausa da vírgula que eu dou. Olha lá em cima, ó. Os convidados da festa que já chegaram são Júlia, Renata, Paulo e Marcos. Eu nem preciso respirar para falar de um para o outro. Agora, olha aqui. Ana foi ao trabalho. João não. Porque se eu falar com uma vírgula, vai ficar assim, ó. Ana foi ao trabalho e João não. Então, não dá muito para entender. Então, é por isso que a vírgula ela é considerada pausa mínima. Eu quase não preciso respirar para poder falar de um para o outro. No ponto e vírgula, eu já tem que dar uma respirada um pouquinho maior. E no ponto final, eu já tem que dar aquela super respirada. Tá? Então, ele também serve para separar aqui os sujeitos que estão fazendo coisas diferentes. Tranquilo? Ponto e vírgula? Uhum. Tá. Então, olha só, dentro de um período, de uma frase, querem colocar coisas opostas, querem destacar aquilo, coloca entre ponto e vírgula, não use vírgula. Restritamente coisa oposta? Não. Pode ser aqui nesse caso também de cima. Pode ser uma enumeração. Não, tô falando no meio da frase. Restritamente coisa oposta? Não, totalmente, não precisa ser totalmente opostas, não. Pode ser uma Ok. um fez uma coisa e o outro não fez uma coisa tão parecida. Não precisa ser exatamente o contrário. Ponto final. Essa é tranquila, né? Indica a pausa máxima. Então, a vírgula é mínima, o ponto e vírgula é médio e o ponto final é o máximo. O murmúrio cresceu e virou um clamor. Acabou a frase. Ponto. Saiu. Conversou com os amigos e foi para casa. Veja a respirada que eu dou de saiu para conversou, né? Uma palavrinha só. Ponto de interrogação. Tá tranquilo. São interrogativas diretas. Ponto de exclamação. Você pode usar para chamamento, para surpresa, para emoção, para ordem, para conselho. Nós vimos isso lá quando estudamos interjeição e o sentido das interjeições. Parênteses. Parênteses você vai empregar numa ideia acessória, já digo o que é, e para fazer referências bibliográficas. Exemplo, quando você pega a sua prova e você está preenchendo o cabeçalho, aí quando você chega na parte de aluno, ou em alguns tem que colocar o nome do professor também, vai estar lá professor, aí entre parênteses tem um azinho. Aluno, entre parênteses, tem um azinho. Aquilo ali é uma ideia acessória, quer dizer que pode ser aluno ou aluna. Para ele não escrever aluno e aluna, ele coloca aquele azinho ali como acessório que serve para os dois. Existe um escritor na nossa literatura, que é o Machado de Assis, em que ele é conhecido como o rei da escrita com ideias acessórias. O que ele fazia? Ele começava a escrever sobre um personagem
Aí ele estava escrevendo, por exemplo, Ana estava muito bem. Ele não escreveu isso não, tá? É só um exemplo. Ó, Ana estava muito bem. Aí, do nada, ele metia lá entre parênteses, maravilhosamente, naquele traje. Quer dizer que ele escreveu bem, mas ele não achava que era só bem, que era mais que bem, era maravilhosamente bem naquele traje. Isso aqui é uma ideia acessória. Ele falou bem, aí quando ele chegou no meio da frase, ele falou, não era só bem que eu queria dizer, ela está muito mais do que isso. A gente, às vezes, vai estar falando uma coisa, a gente no meio da frase fala assim, oh, não, melhor. Então, quando você fala esse melhor aqui, você vai acrescentar alguma coisa e você está dando uma ideia acessória ao que você disse, você está retificando aquilo, tá? Isso que é uma ideia acessória. E se for na hora de escrever, é melhor colocar, pode ser entre vírgulas, mas se você quiser colocar, se for uma palavra ou uma expressão, se você for usar o melhor, além disso, você usa entre vírgulas. A gente vai ver isso lá em vírgulas. Mas se você for usar uma palavra assim muito específica, maravilhosamente, incrível, aí você usa entre parênteses que fica melhor, tá? Isso é uma ideia acessória. Pode ser uma palavra, não precisa ser uma ideia. E referências bibliográficas, não é só com parênteses, mas pode ser com parênteses. Folha de São Paulo, 22 de novembro de 2019, coloca tudo isso entre parênteses. Aí tem muita gente que me pergunta, o ponto tem que ser fora ou tem que ser dentro? Tanto faz, tá? Ninguém liga para isso não. Mudando aqui. Não é só em... Ah, não cheguei lá ainda, eu já falo dele. Pensei que já era ele agora. Reticências. Reticências são empregadas para indicar a suspensão do pensamento ou para expressar dúvida, surpresa ou hesitação. Vocês vão ver, muita gente tem essa dúvida, que você viu uma frase que tem reticências e depois ela continua com letra minúscula. Aí depois você vai ver uma frase que tem reticências e depois ela continua com letra maiúscula. Depende do que para que está servindo a reticências. Olha só essas frases. Ó. Sinto muito. Só hoje eu percebi. Perdoe-me. Nesse caso é surpresa. Então a pessoa... Essa aqui você pode usar a letra maiúscula depois. Quando que você não vai usar a letra maiúscula depois? Quando for uma hesitação. Você vê que a pessoa está falando e ela está meio que gaguejando. Então, eu não sabia que você estava vindo. Não são frases diferentes, é uma mesma frase. Então, a pessoa ela só está enrolando ou só está tentando lembrar alguma coisa. Então, ela está hesitando. Então, você não coloca a letra maiúscula depois, porque não é uma outra frase, é a mesma. Então, você continua com letra minúscula se for hesitação. E nos outros casos, surpresa, suspensão de pensamento, aí você pode. Quem sabe ela volta. Quem sabe? Aí já é uma outra ideia. Você não está numa mesma frase. Tá? Então, é por isso que tem essa diferença. Travessão. Indica fala ou mudança de interlocutor nos diálogos. Por que você acha isso, Paulo? A mãe perguntou. Filho, hoje tem aula? Esses são os travessões simples, mas você pode usar aquele também para aposto. Principalmente, assim, ó. Ana. Vou usar a Ana hoje. A do nono ano faltou hoje. Você pode usar no caso do aposto, por exemplo, mas ele tem que ser duplo, né? Tem que usar, ele tem que ficar, o aposto ele tem que ficar entre os travessões. Assim também ele pode ser usado. Vou deixar só. Aspas duplas. Empregam-se as aspas no início e no final de uma transcrição ou citação para destacar uma palavra ou expressão, para indicar palavras estrangeiras e para introduzir falas e pensamentos. Exemplos. O prefeito da cidade, conhecido como Coronel, explorava a população. A jovem não sabia o que usar. Algo simples ou formal. Aspas duplas. Então, o que você vai fazer? Você quer destacar uma palavra.
coronel aqui no caso, no sentido pejorativo. Ele foi lá e destacou com aspas. Você quer destacar uma expressão, você vai lá e coloca aspas. Você quer colocar a citação, que eu falei lá atrás. Machado de Assis já dizia, dois pontos, aspas, e vai e coloca a sua citação, tá? Isso é o que nós normalmente usamos. Mas existem as aspas simples, que é essa daqui, ó, que só tem um pontinho, assim e assim. Isso são aspas simples. Você vai usar ela somente quando você já estiver usando a outra. Então, você está dentro de um período que você precisou usar aspas duplas. Então, lá dentro, você precisa usar aspas de novo. Aí você vai e usa simples. Ó, ela me disse. Aí é a citação dela, tá? Qual é a citação dela? O hall do hotel era lindíssimo. Só que hall é uma palavra estrangeira. E quando está se escrevendo, quando a palavra não é totalmente incorporada na nossa língua, a gente tem que dar um destaque a ela. Mas como que ele vai destacar hall do hotel se ele já está entre aspas? Então, se ele usar aspas duas vezes aqui, ó, aspas dentro de aspas, não vai estar certo, tá? Ele não pode usar aspas duplas dentro de um período com aspas, com aspas. Então, você vem aqui dentro, pode ser uma palavra ou uma expressão, tá? E coloca aspas simples. Então, você usou aspas simples dentro de aspas duplas. Pode falar. Se fosse aí no lugar de aspas simples, colocasse aspas duplas, estaria indicando, tipo, ou entre aspas e hall do hotel entre aspas, não é? Exatamente, exatamente. E aí dificulta a compreensão, né? Então, se você já estiver dentro de aspas, você está falando aqui, né? Assim? Calma aí, deixa eu tirar o simples. Tá falando assim? Uhum. Que aí ficaria tipo, Ah, sim, sim. Não ficaria isso totalmente... daqui é uma frase, tá entre aspas, isso aqui tá entre Aham. outras aspas. Perfeito, perfeito, Gabriel. Não ficaria totalmente porque eu teria que usar aqui também, né? Então ainda ficaria só o how ali. Aí, Sim, só o entendi agora hall o que de você fora. falou. Entendi. É verdade, é verdade. Então, quando você já estiver dentro de aspas, você usa. Aí, por exemplo, você está dentro de uma citação. É difícil acontecer isso, tá? Mas você está dentro de uma citação e você precisa usar uma outra citação. Vou dar um exemplo. Aí você está dentro de aspas. Machado de Assis já dizia, abre aspas, aí está falando. Machado de Assis já dizia que, segundo Carlos Drummond de Andrade, aí você tem que usar uma citação do Drummond dentro da citação do Carlos Drummond de Andrade. Aí você vai e coloca aspas, tá? Mas isso é difícil de acontecer. Palavras estrangeiras também, tá? Não sei se eu coloquei em cima. Ah, coloquei. Para indicar palavras estrangeiras. De preferência, você coloca entre aspas. O policial não entendia por que o elemento era conhecido como salsicha naquela comunidade. Então, é um trecho que está entre aspas, só que lá dentro o salsicha tem que dar um destaque, né? Então, já está dentro de aspas duplas, então o salsicha vai ficar com aspas simples. E nós vamos acabar cedo hoje, estamos acabando. Barra. Aplicada nas abreviações de datas, quando se reescreve uma poesia em prosa. Exemplo. Aí tem o exemplo de... E olha só. Poesia. Poesia você escreve o primeiro verso, depois você vai para a segunda linha, segundo verso, terceira linha, segundo verso, depois você vai. Mas você pode pegar uma poesia e escrevê-la em parágrafos. Não é proibido, tá? Só que toda vez que você chegar a um verso da original, você bota a pontuação que ele pede, coloca uma aspas e uma barra e segue na frente. Então, esse daqui é o primeiro verso, esse daqui é o segundo, esse daqui é o terceiro, esse daqui é o quarto. Pode se fazer assim. Muitos professores fazem isso até em algumas escolas em que precisa se economizar espaço para fazer provas, para trabalhos, para economizar folha, né? Hoje em dia também pode se fazer assim. Então, poesia, versos, música também, tá? Música também vocês podem fazer assim. Cada verso, depois da pontuação, você bota uma barra. Asterisco não é asterístico, como todo mundo diz, é asterisco. Ele é empregado para chamar a atenção do leitor para alguma observação. Ao analisarmos as palavras sorveteria, sapataria, confeitaria, leiteria e muitas outras que contêm o morfema preso, aria, aí ele quer destacar o aria e seu alomorfe, eria, chegamos à conclusão de que este afixo está ligado ao estabelecimento comercial. Você vai colocar um asterisco ali porque ele quer dar destaque a aria e eria.
É isso que ele serve, para dar destaque a alguma palavra. Vocês já devem ter visto lá um contrato, alguma coisa, em que tem lá um parágrafo, aí no final dele tem um asterisco. Aí você vai no segundo, no de baixo, tem 2 asteriscos. Depois no terceiro vão ter 3 asteriscos. Aí depois lá no final ele vai explicar, ele vai colocar um asterisco, explicar por que tem no primeiro, por que tem no segundo, por que tem no terceiro. Nos livros também tem muito isso. Marcos, Oi, em uma pode falar. redação não é muito bom colocar asterisco, não, não. Não é mesmo não. Existe, mas é bom evitar, tá, Maria? Evite sempre que possível. Ele é mais usado para tópicos, né? Quando você precisa fazer um tópico assim para estudar, para alguma coisa que você quer expor. Tirando isso, de preferência, não use não. Para aquela enumeração que eu falei lá em cima, do ponto e vírgula, aí você pode usar que não tem problema. Vamos à vírgula, né? Vírgula é a pausa pequena, a pausa mínima. Ele deixa a voz em suspenso, que é aquela respiração que você nem percebe, para continuar ali a frase. Então vamos aos casos em que a vírgula é usada. Usa-se para separar palavras ou expressões explicativas. Lá nos parênteses, eu falei que quando você for usar além disso, ou melhor, você está falando uma coisa, você lembra que você tem que mudar aquilo, aí você usa entre vírgulas. Se você não usar, se você usar apenas uma palavra, você usa entre parênteses. Aqui não, aqui a gente vai usar entre vírgulas, porque a gente vai usar as expressões. Ó, o envelope foi me entregue por aquela moça. Isto é, aí ele lembrou que ele quer ser mais específico, que a moça é uma recepcionista. Isto é, a recepcionista. Isto é uma expressão explicativa, ele vai explicar quem é a moça. Então, é igual uma aposta, você vai lá e coloca entre vírgulas. Quero chá, ou melhor, quero café. Então, o ou melhor, ele vai ficar ali. Isso você usa com isto é, além disso, ou melhor, ou seja, todos esses termos ficam entre vírgulas, tá? A gente coloca vírgula antes e esquece de depois. A gente coloca depois e esquece do antes. Não. Deixa sempre entre vírgulas, porque ele não faz parte da oração. Ele está ali só para dar um realce. Eu acho que é o Word e sai. Usa-se em enumerações para separar termos com a mesma função. É aquele caso lá da festa que eu falei lá em cima. Ó. Fui à feira e comprei tomate, batata, cebola e berinjela. Os convidados que já chegaram foram Marcos, Júlia, Paulo e não lembro qual é a outra pessoa. Então, se forem elementos equivalentes, você vai usar vírgula. Tomate, batata, cenoura, berinjela. Legumes, né? Marcos, José, Paulo e Júlia. Pessoas. Então, você usa ali que não tem nenhum problema. Só não esquecer os 2 pontos. Para separar o vocativo. Paulo, onde você estava? Os ingressos, meu amigo, acabaram. Se ele estiver no meio, você vai usar 2 vírgulas. Para separar o aposto. Salvador, capital da Bahia, fica no Nordeste. Aí, aquilo que eu falei lá atrás da Ana, alguns autores gostam de usar também os travessões para separar o aposto. Salvador, capital da Bahia, fica no Nordeste. Nenhum problema. Usa-se para separar o advérbio ou locução adverbial antecipadas ou intercaladas. O que a gente tem que falar aqui? Porque na língua portuguesa, a gente tem a forma direta. O que é a forma direta? Você tem o sujeito, como é que eu escrevi errado? Você tem o sujeito, depois você tem o verbo, e depois você tem os complementos. Aí vai depender se é verbo transitivo, se é verbo de ligação, se é intransitivo, não importa, né? Então, você começa com o sujeito, depois você tem verbo, depois você tem os complementos. Se você muda essa ordem, então você tem que pontuar, para dizer que aquilo ali está numa ordem incorreta. Então, todas as vezes que o advérbio é um complemento. Então, por lógica, ele deveria estar sempre no final. Ó, vou dar um exemplo. Marcos está aqui. Não, Marcos veio ontem. Então, aqui eu não preciso usar nenhuma pontuação, porque eu estou na minha ordenzinha. Sujeito, verbo, complemento. Agora, eu quero mudar essa ordem. Aí eu venho aqui ontem. Aí eu já vou ter que botar vírgula, porque o advérbio ele foi lá para frente.
Marcos veio aqui. Não, ontem Marcos... Vocês nem falaram nada, eu escrevi a frase errada, né? Marcos veio ontem. Tava Marcos esperando o senhor veio... acabar para comentar. Marcos veio ontem. Marcos... Ontem, Marcos veio. Quero colocar o advérbio no meio. Marcos... Ontem... Veio. Mudei a ordem, tenho que pontuar. Então, quando o advérbio estiver no final, ordem direta, você não usa pontuação. Quando ele estiver no começo, se chama antecipado. Tá aí, ó. Advérbio ou locução adverbial antecipado. Quer dizer que você jogou ele para o início. E quando ele estiver no meio, ele se chama intercalado. Ele está no meio da frase. Aí você tem que pontuar também. Exemplos. Aqui, trabalho não falta. O correto dessa frase seria trabalho não falta aqui. Então, é um advérbio antecipado. Separa por vírgula. Às vezes, eu não entendo. O certo era eu não entendo às vezes. Antecipou, vírgula. Jorge ontem foi dormir cedo. O certo seria Jorge foi dormir cedo ontem. Intercalou, vírgula. Aí tem exemplos com isso, você vai fazer com advérbios, tá bom? E locuções também. Usa-se para indicar a supressão do verbo. É quando você não quer falar aquele verbo para não ficar repetitivo, você vai e coloca uma vírgula no lugar. Ana chega hoje. Paulo, o certo aqui era Paulo chega amanhã. Como eu não quero escrever chega, chega, isso aqui até é uma figura de linguagem chamada elipse, né? Ana chega hoje, Paulo chega amanhã. Olha que uma frase ficou repetitiva. Então você vem aqui no lugar do verbo, que é o mesmo, tem que ser o mesmo, né? E coloca uma vírgula. Vocês vão ver que eu usei isso lá atrás, ó. Deixa eu mostrar para vocês o ponto e vírgula aqui, ó. Ana foi ao trabalho, ponto e vírgula. João, não foi, tá? No caso aqui vai dar foi não, mas aí por causa de uma regra a gente bota aqui. Essa vírgula aqui significa foi. É a mesma coisa, eu omiti o foi. Deixa eu tirar essa frase para poder subir a outra. E a outra é mais simples, né? E das outras, a gente separar lugar, data, endereço, cidade da data e a rua do número. Também faz isso. Então tá. Então são os casos de vírgula que nós precisamos saber. Ó, vou voltar. Expressões explicativas, enumerações, vocativo, aposto, adjunto adverbial ou advérbio antecipado ou intercalado. Quando o verbo está oculto, a vírgula funciona no lugar dele, e separar nomes de datas e nomes de lugares. Sabendo isso daqui, gente, vocês não vão ter problema nenhum com vírgulas, tá? Podem ficar tranquilos. Hífen, com a nova regra ortográfica, nova não, que já foi em 2009, né? Tão nova assim. Muita coisa que mudou, né? Então vamos lá. Usa para ligar elementos de palavras compostas e para unir pronomes átomos a verbos. Os beija-flores voavam rapidamente. Encontrei-o na semana passada. Observações. Em palavras compostas em que a última vogal do primeiro vocábulo seja igual à primeira vogal do segundo, usa-se hífen. O que acontece? Você tem a palavra micro, que termina na vogal O. Aí você tem a palavra ondas, que começa com a vogal O. Quando for uma palavra composta em que a primeira termina com a mesma vogal que começa a segunda, você vai colocar um hífen, porque duas vogais iguais em palavras compostas não podem ficar mais juntas. Micro-ondas. Anti-inflamatório. Você tem a primeira, que é o anti, que termina em i. Tem a segunda, que é o inflamatório, que começa pelo i. Os dois i's não podem ficar juntos, você vai separar com hífen. Então, a gente usa o hífen aí. Palavras compostas, em que a vogal que termina uma e que começa a outra são iguais. No caso autoescola, a gente, por exemplo, não colocaria, porque uma vai terminar, a primeira palavra termina em O e a segunda começa em E.
Então a gente deixa tudo junto porque são diferentes. Quando o segundo vocábulo iniciar com H, e se o H for mudo, pré, aí depois você quer escrever história, e história é mudo. Então você vai colocar também, você vai colocar o hífen. Super, homem, mesma coisa. Depois dos prefixos ex e vice, ex-presidente, vice-presidente, por aí vai. Depois do prefixo pan, se for depois de uma vogal, você vai colocar hífen, pan americano. Deixa eu pensar numa palavra que seja pan, que depois começa com consoante. Pan social. Seria como, gente? Deixaria assim, juntaria, colocaria hífen. Colocaria Não sei outro dizer. S. Acho que junta. Colocaria outro S. Eu juntaria, tá? Acho. Veio pra caramba, né? Pan social. Mas eu juntaria, tá? Porque depois do pan vem uma consoante. Tanto que nem existem muitas palavras assim, com pan depois. RS. Próximos a consoantes. Separa com hífen. Então você tem, por exemplo, sub e sob. Depois você tem uma palavra que começa com R ou com S, e você vai e separa. Porque senão você vai ter que falar subreino, subroda. Então você separa por isso. Não é o caso, por exemplo, de sublinhar, que hoje em dia a gente já até fala sublinhar, né? Mas o sublinhar, na verdade, é isso aqui, ó. É o sublinha, está abaixo da linha. Só que com o tempo, como a gente começou a usar sublinhar, 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 isso daqui saiu, ficou sublinha. Se a gente fizer isso com o sub-reino e sub-roda, a gente vai começar a falar subreino, subroda, aí você usa o if. Aí temos observações aqui. Usa-se if nas palavras compostas que possuem radicais alto, neo, pseudo e semi, quando o elemento da seguinte iniciar-se com H. Semi-homem, pseudo-homem, semi-homem já tem. Neo-homem. Então, se começou depois com H, coloca o hífen, que é mais certo, tá? Usa-se hífen nas palavras compostas com os advérbios bem e mal, quando estes formarem com o elemento que se lhe segue uma unidade sintagmática. Palavra difícil que eu coloquei aí. O que eu quero dizer? É que se for bem e mal, e a segunda palavra for uma palavra que tenha existência autônoma, você vai colocar sempre com hífen. Por exemplo, bem amado. A palavra amado, ela existe sozinha e ela tem sentido sozinha. Então, você vai colocar junto. Bem humano. Humano é uma palavra sozinha, que tem uma conotação sozinha, então você vai usar assim. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês já devem ter visto bem-vindo assim? Eu já vi, mas Bem-vindo. eu acho que está errado. E bem-vindo assim. Qual dos dois está certo? Eu acho que é a segunda. A segunda, né? Por quê? Porque a palavra vindo, ela tem existência sozinha. Então, você vai colocar o hífen. Mesma coisa se for a palavra mal. Por exemplo, ó, mal-humorado se escreve assim, ou mau humor, porque o humor também começa com H ali, e você tem que colocar e o humor ele tem uma existência sozinho, então você sempre vai colocar com I. Então a palavra bem e mal, se a palavra seguinte começar com H, coloca hífen, por regra. Se a palavra seguinte, aí se não começa com H, você vai pensar se aquela palavra seguinte, ela, deixa eu ver se essa palavra precisa, ela tem existência sozinha. Tem, então eu vou colocar. Aqui, por exemplo, ó, o mal me quer. O mal me quer, você pode escrever assim, não por causa do quer, mas por causa do me que vem depois do mal. O me, ele não tem uma existência sozinho, ele não é uma palavra, não te diz nada. Então você pode escrever assim, não tem nenhum problema. Regra geral, letras iguais, separa com hífen.
letras diferentes, junta. H mudo na segunda palavra, pré-história, pré-humano, semi-humano. Separa sempre. RS, se for próximo, agora o RS, se estiver próximos a vogais, eles são dobrados. Antigamente você dizia autorretrato, que agora é a selfie, né? Autorretrato. Era assim, mas agora não. Terminou numa vogal e depois vem um R e um S, você dobra. Então fica assim. Mini saia era assim, né? Terminou numa vogal, depois vem um S. Agora não, agora você dobra o S. Tá? Assim que funciona. Ah, tá. Colchetes não é usado apenas em matemática, ele pode ser usado em português. Os colchetes têm a mesma finalidade que os parênteses, mas o seu uso é mais restrito àquele algo de cunho didático ou científico. Vou dar um exemplo. Você está escrevendo a sua redação, aí lá na sua redação você quer usar um... Digamos que você esteja falando de um... Esteja falando do homem primitivo, aí você quer usar lá o Homo sapiens. O Homo sapiens você não vai colocar entre parênteses nem entre aspas. Como é algo científico, como é uma expressão científica, você vai usar entre colchetes. Você está escrevendo a sua redação, aí você precisa dar o significado, você sabe o significado do dicionário de determinada palavra e você precisa colocar ali. Você vai pegar esse significado do dicionário e vai colocar entre colchetes, tá? Então, colchetes e didático, você vai colocar colchetes e didático. Expressões científicas e expressões gramaticais, didáticas e gramaticais, tá? Você coloca entre colchetes que fica melhor. E também serve para quando você está escrevendo algum texto e você quer dizer que você pulou uma parte, você está dando uma resumida ali no meio. Pode ser no meio, no começo, no fim. Você pode colocar colchetes com uma reticências dentro e aqui também pode ser por parênteses que não tem nenhum problema. Qualquer um dos dois serve. Ó, tem uma aqui de linguagem científica. O artigo científico caracteriza-se como parte de uma publicação, não sendo possível determinar o local. Utiliza-se a expressão sineloco, que é abreviada entre colchetes. Aí o SI. Toda vez que aparecer o SI, quer dizer que a pessoa estava sineloco, desculpa. Quer dizer que a pessoa estava no local. A pessoa visualizou aquilo. Ou então vocês já devem ter visto assim, ó. A gente, junto mesmo, tá? A gente fomos na praia. Digamos que seja uma pessoa que deu uma entrevista, alguma coisa, aí estava aparecendo a legenda. Aí vai aparecer assim. Vai aparecer assim. Se for escrito, vai aparecer assim. E aqui no final pode aparecer um parênteses ou pode aparecer um colchetes. E aqui dentro vai estar escrito assim, ó. Se. Isso quer dizer, aí é cunho didático, né? Cunho gramatical. Quer dizer que a pessoa falou exatamente daquela maneira. É uma maneira considerada, segundo a norma culta, incorreta, mas aí eles repetiram do jeito que a pessoa disse, ou escreveu. A gente fomos na praia. Esse se que quer dizer que foi escrito, foi transcrito exatamente como o original. É mais ou menos isso que significa. Transcrito exatamente como o original. Então vocês vão encontrar isso também. Vamos fazer esse exercício. Países como Brasil, México e Chile têm experiências de vanguarda nessas áreas. No exemplo acima, a vírgula é empregada para... Enumeração? C. Ler aqui eu já dei a resposta, pulei. Mas vamos lá. Ler é socializar. Um projeto que já dura 4 anos na Escola Estadual Professor Valnir Chagas, localizada no centro de Aracaju, tem levado aos 680 alunos novas ações que proporcionam gosto pela leitura. Palestras, momentos de leitura e sarau poético, entre outros, são algumas delas. O primeiro parágrafo é formado por 2 frases. A segunda frase é antecedida por um ponto final. É aqui, ó. Cadê?
Sem alteração de sentido, esta frase também poderia ser antecedida pelo seguinte sinal de pontuação. 2 pontos, já que ele fala... Aqui, ó. Ler é socializar. Nananana, Valnino tenta levar 600 alunos de novas escolas que não funcionam gosto pela leitura. 2 pontos, aí vai dizer palestra, aí vai enumerar palestras, momentos de leitura, sarau poético, e a numeração também. Vai em frente, Monte, Lucy. A vírgula empregada na frase acima se justifica pelo mesmo motivo daquela utilizada na sentença de qual alternativa? Eu acho que é a B. B, né? Uhum. Por quê? Quando eu digo assim, vai em frente, Monte, Lucy, eu usei um vocativo, eu separei um vocativo. Aí na B vai separar novamente um vocativo. Ainda que não goste dele, Lucy deve respeitá-lo. Novamente um vocativo. Para terminarmos, assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas corretamente. Eu tenho a impressão que eu já passei esse exercício para vocês, não? Não. Não. Deve ter sido a turma do Enem, então. Qual que tá certo aí? B. B? Não é a B. Não, não. Eu acho que é C. É C. C? É a C. Toda vez que aparecer, eu não expliquei isso lá, mas toda vez que aparecer super, você deixa junto. Por isso que supermercado é junto, por exemplo. Então, qualquer palavra com super, você vai deixar junto, tá? O que acontece? Na primeira, autocrítica está certo, contramestre está certo, mas extraoficial está errado. Vogais diferentes ficam juntos. Na letra B, infraassinado está certo, infravermelho está errado, porque você junta. E infrasom deveria ter 2 S, já que dobra, né? Aí a letra C está certo. A letra D, o sobressaia, deveria dobrar. O mini saia também. E o super saia está certo? Tá. Tá? Acho que não. Eu Acho que não. tira um S e bota hífen. Tá, Tem que tirar não. um S. Isso. Você só dobra se antes vier uma vogal. Como o R é uma consoante, você tem que tirar um S. Né? Não fica 3 consoantes, fica muito feio. Não dá nem para separar as sílabas. É isso, gente. Falei que ia terminar cedo, mas nem terminei, né? Terminamos na hora. Tranquilo, então? Pontuação? É Tranquilo. bem light, né? Ó, na próxima aula, vamos fazer mais exercícios, então. Tá bom? Já que vocês pediram, para ficar só na teoria. Beleza? Ok. Então tá bom. Gostei da foto, Felipe. Obrigado. Valeu. Abraço, gente. Beijo, Marcos. Tchau. Beijo. Valeu, Tchau. Marcos. Valeu.